Boa tarde, irmãos. Eu sou Pedro Baleiro, sou aqui da primeira igreja bíblica batista, e queria trazer para vocês hoje um breve devocional sobre santidade. Queria falar hoje sobre santidade, mas não vagamente assim sobre santidade. Queria falar hoje sobre como ter uma busca e uma vida de santidade com Deus. Como que a gente consegue buscar uma vida de santidade com Deus? Quando a gente coloca no dicionário a palavra santidade, a gente vai encontrar virtudes, qualidades, o ato de ser santo. Em outras palavras, uma pessoa dotada de virtudes. Uma pessoa que pratica boas ações, uma pessoa que está sempre fazendo bem para outras pessoas. Isso que para o dicionário quer dizer a palavra santidade. Mas nós sabemos que vai muito além disso. Nós sabemos que santidade vai muito além disso. Mas nós devemos buscar uma vida de santidade com Deus. Quando a gente também coloca no dicionário o que quer dizer a palavra buscar, a gente encontra descobrir, ir além e buscar por algo. É isso que a gente já está fazendo hoje. A gente vai estar buscando, indo além, descobrindo como fazer, como ter uma vida de santidade com Deus. Quando a gente coloca nisso, a gente vai ver aqui alguns pontos agora. A gente vai ver 3 pontos em específico. Nesses 3 pontos, a gente vai estar vendo. Nosso primeiro ponto quer dizer: precisamos reconhecer que Deus é santo. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Nós precisamos estar sempre sabendo que Deus, ele é santo. E para isso, vamos estar vendo aqui um versículo que se encontra em 1 Pedro 1,16, que diz: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus está afirmando que ele é santo aqui no versículo. Ele está dizendo com todas as palavras, eu sou santo. Deus, ele é a essência de toda e qualquer santidade. Deus, desde a sua criação, ele se revela, ele mostra o seu caráter através de sua criação. E nisso a gente pode ver lá em Gênesis, que se encontra em Gênesis 31:1. A gente consegue ver ali um pouquinho da essência do caráter de Deus. Quando Deus fala assim: e Deus viu tudo quanto havia feito. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus viu que tudo quanto ele fez era muito bom. Nisso, Deus, ele mostra um pouco do seu caráter, de quanto tudo que ele fez era muito bom. Deus, ele é a essência de toda a santidade. Nisso, a gente pode ver quanto Deus nos chamou para ser santos, como fala no versículo também. Sede santos. Deus está falando para nós sermos santos. E Deus não nos chamou para sermos como qualquer pessoa, como pessoas que não estão aleatórias no mundo, que não estão só vivendo suas vidas aleatoriamente. Mas Deus nos chamou para sermos santos, como Ele é santo. Santidade é, se não, conformidade com o caráter de Deus. Nós precisamos estar sempre andando em conformidade com o caráter de Deus, porque Deus, ele é santo. Deus, em todo o tempo, ele é santo. Deus é perfeito. E com isso, nós precisamos estar sempre andando com a conformidade do caráter de Deus. Vamos ver também, nosso segundo ponto, que estamos entrando agora, que é saber que Deus deseja nossa santidade. Nós precisamos saber que Deus deseja nossa santidade. Mas por que Deus deseja nossa santidade? Porque ele é uma ordem que ele fez para a gente? Não. Mas sim porque somos seus representantes aqui. Deus nos fez como seus representantes. E para isso, vamos ler também um versículo que se encontra em 2 Coríntios 7:1. Que diz: amados, vimos que temos essas promessas. Purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo está falando aqui para a gente que nós precisamos nos purificar de tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos contamina nosso corpo e nosso espírito.
E é isso que precisamos fazer, como seus representantes aqui. Nós precisamos representá-lo dignamente. Nós precisamos, por onde passarmos, mostrarmos que somos pessoas fiéis a Cristo. Nós precisamos representá-lo. E para isso, precisamos nos purificar, como Paulo falou. Nós precisamos tirar de nossa vida tudo que nos afasta de Deus. Todas as coisas que tiram nossa comunhão com Deus. Todas as coisas que nos tiram da presença de Deus. Vamos olhar também para um versículo que a gente acabou de ler em 2 Pedro. A gente vai ler agora o verso 15, que a gente leu o 16, a gente vai ler o 15 agora, que diz: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Em tudo que nós fizemos, nós precisamos ser santos. Para onde a gente vai, onde a gente frequenta, nós precisamos mostrar que somos pessoas santas, pessoas que andam como a lei do Senhor diz. Nós precisamos estar sempre mostrando que nós somos santos, porque Deus deseja nossa santidade, porque somos seus representantes. E para isso precisamos representá-lo dignamente. Uma coisa que é nosso terceiro ponto que diz que precisamos estar alertas, atentar-nos, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado tira nossa comunhão. O pecado nos afasta de Deus. Ele é o grande causador por andarmos distante de Deus. E é isso que precisamos entender, que o pecado é uma coisa que tira nossa comunhão, tira nossa alegria, tira nossa comunhão com nossos irmãos, nos afasta da glória de Deus. Quando estamos em pecado, nós andamos tristes, nós andamos com nosso semblante pesado, andamos com nossa totalmente distantes de Deus, e com isso nós não conseguimos ser nós mesmos, porque o pecado nos afasta, ele tira a nossa alegria, ele tira toda a nossa comunhão. E é isso que precisamos entender, que o pecado nos afasta de Deus. E para a gente que a gente consiga andar em santidade com Deus, andar com uma vida buscando a santidade de Deus, nós precisamos ter isso sempre em nossa mente, que o pecado tira a nossa alegria, o pecado nos afasta de Deus. Vamos ver também um versículo que se encontra em 1 João 1,9. Diz assim: Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui não está falando que Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas para nos perdoar, nós precisamos fazer nossa parte também. Nós precisamos entender que somos pecadores, entendermos que nós pecamos e entendermos que só confessando nossos pecados para Deus que vamos conseguir ter nossos pecados perdoados, nossos pecados perdoados por Deus. E aí o que foi que a gente leu em 2 Coríntios 7,1, que nos diz que para nós precisamos nos purificar de toda a imundícia de nosso corpo e espírito. E para isso a gente precisa estar nos confessando a Deus, pedindo perdão a Deus por todos os nossos pecados, falando para Deus que sempre confessando nossos pecados a Deus mesmo. Sempre nosso momento de comunhão, nossos momentos de intimidade com Deus, estar ali, nosso momento de oração, nosso momento de leitura bíblica, estamos falando a Deus. Deus, me perdoa pelos nossos pecados. Temos que ser nítidos nisso, temos que ser minuciosos nisso. Não só falar, Deus, me perdoa pelos nossos pecados, ponto final. Mas sim a gente tem que ser minuciosos, falar, Deus, eu pequei por isso, por isso, por isso e por aquilo. E eu quero me confessar ao Senhor por isso e pedir perdão. Porque só assim Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos ser detalhistas. Nós precisamos contar para Deus tudo o que aconteceu. Deus, aconteceu isso, isso e isso. Nós precisamos ter intimidade com Deus, como a gente tem com um amigo, como a gente tem com um familiar, um parente da gente, que a gente senta e conversa a tarde toda. É a mesma coisa que a gente tem que ter com Deus, uma intimidade, um momento de intimidade com Deus, contando para Ele tudo o que aconteceu, para que assim Deus nos perdoe, para que assim nosso momento de intimidade cresça com Deus, que Deus não passe a ser só uma pessoa que a gente busca nos nossos momentos ruins, nos nossos momentos
de angústia, mas sim todos os momentos de nossa vida. Ah, Deus, hoje aconteceu isso, eu fiquei muito feliz porque aconteceu isso. Mas também a gente tem que falar, oh Deus, me perdoe pelos nossos pecados. A gente tem que falar tantas coisas boas como as ruins. Deus quer ouvir tudo da gente. Ele quer ser participativo, porque Deus ele é um Deus pessoal, ele é um Deus pessoal com a gente. Ele quer ter uma personalidade com a gente, ele quer estar presente em nossa vida nos mínimos detalhes. Ele quer que a gente cada vez mais se aproxime dele. E com isso a gente vai estar crescendo em santidade com Deus, vai estar crescendo em nossa intimidade com Deus. À medida que nós crescemos em nossa santidade, crescemos no ódio ao pecado. E Deus, que é infinitamente santo, tem ódio infinito pelo pecado. Falar que Deus tem ódio é algo meio assim estranho, mas Deus odeia o pecado. Deus tem nojo do pecado completamente. Deus não repugna o pecado. E é isso que precisamos ter em nossa mente. É isso que nós também precisamos sentir. Nojo pelo pecado. Nós precisamos sentir ódio pelo pecado. Porque só assim conseguimos andar em santidade com Deus. Nos purificando, nos limpando do pecado e tendo isso em nossa mente, que Deus odeia o pecado, então eu também preciso odiar o pecado, para que o pecado não faça parte de minha vida. E sim, que eu tenha Jesus Cristo em minha vida, para que eu consiga estar sempre em plenitude com Ele, andando ao lado de Jesus Cristo. Então, irmãos, para que a gente consiga estar andando em santidade com Deus, buscando uma vida de santidade com Deus, nós precisamos estar sempre reconhecendo que Deus é santo. Nós precisamos estar sempre sabendo que Deus deseja nossa santidade, porque nós somos seus representantes aqui e precisamos representá-lo dignamente. Não podemos envergonhar a Deus. E nós precisamos estar sempre alertas. Nós precisamos estar sempre com nossos olhos atentos, nossa mente atenta, nosso coração vigilante, porque o pecado quer nos afastar de Deus. O pecado quer nos tirar da presença de Deus. E é isso que precisamos ter sempre em mente, que o pecado nos afasta de Deus. Deus é santo e Deus deseja nossa santidade. E é isso que eu queria passar para os irmãos hoje. É isso que eu queria estar falando com vocês hoje, sobre uma busca pela santidade com Deus.